Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre May December, filme de Todd Haynes. Segredos de um Escândalo é o título nacional. Esse longa-metragem estreia no dia 18 de janeiro. Esteve presente no Festival de Veneza, se eu não estiver enganado. É um filme que tem uma certa. Pode aparecer no Oscar, eu acho que não vai ganhar nada. É um filme que conta a história de uma atriz, que é interpretada pela Natalie Portman, que vai até a casa da Julianne Moore e do Charles Melton para uma pesquisa para sua personagem. Ela vai fazer um filme sobre um escândalo. Qual é esse escândalo? Escândalo é esse que aconteceu há 20 anos atrás, no qual a personagem Grace da Julianne Moore se envolveu com um adolescente, né, no trabalho, numa loja, num pet shop. E no qual, né, gerou a prisão dela. E depois de 20 anos tem essa visita da Natalie Portman para estudar, conhecer um pouco mais dessa personagem, para montar, né, uma interpretação para um filme independente que ela está fazendo. E assim a gente acaba conduzindo, né, um pouco dessa trama misteriosa, cheia de tensão, de manipulação, enfim. É um filme diferente, é um filme estranho. Tem um certo humor, mas meio humor mórbido, um humor bem ácido. Você não chega a querer rir, não chega a dar uma gargalhada, por mais que seja um meio cômico, a situação chega a ser meio cômico, até mesmo umas certas falas das personagens, e a gente acaba sendo conduzido para esse ambiente completamente estranho. Todd Haynes, que fez Carol, ele traz um certo jogo, né, de atuação. Ele consegue montar um filme que nos chama a atenção por um certo mistério, e com isso as personagens conseguem muito bem desenvolver, conseguem ser deslumbrantes, impecáveis nas suas interpretações. Tanto Natalie Portman como a Julianne Moore, a relação que é conduzida entre elas e o próprio jogo e as próprias nuances que essas personagens vão se conduzindo são muito estranhas e são interessantes. Nós temos a Natalie Portman, que é essa atriz que está prestes a fazer o filme e quer conhecer um pouco mais dessa família, das relações dessa família, e é por meio dessa visão da Natalie Portman que nós somos conduzidos a essa trama, somos conduzidos a esses personagens e a esses mistérios, né, que o filme carrega. O filme ele tem um começo bem interessante por justamente não conhecermos todas essas histórias, todas essas camadas, todas essas tensões nessa família, seja no relacionamento anterior que a personagem Grace tinha, personagem de Julianne Moore, como também as próprias tensões dos filhos atuais, do próprio Joe, personagem do Charlie, com a esposa Grace, um certo despertar para vamos dizer assim, um amadurecimento, enfim. É um estilo de atuação, é um texto que ajuda mais os atores do que, vamos dizer assim, ao próprio filme, visto que depois que nós somos apresentados a essa tensão, o filme ele fica um pouco perdido em qual caminho seguir, e assim a gente fica também perdido sobre o que olhar, o que história o filme está tentando contar, e há uma certa dificuldade para se estabelecer e também para finalizar. Então, até vamos dizer assim, a metade do filme ele é instigante a tentar desvendar todas essas camadas, né, desse acontecimento e também dessa história, desse núcleo familiar completamente instável. Mas, em todo caso, o jogo de atuação é deslumbrante. Nós temos a Natalie Portman, que aos poucos se mostra uma personagem
uma personagem muito ambiciosa, a cada cena há uma certa obsessão dela pela personagem Grace, como se só buscar saber da história, um pouco dos trejeitos, não é o suficiente, como se ela de fato quisesse incorporar a Grace dentro de si, como se de fato ela quisesse ser essa personagem Grace, que inclusive a personagem Grace de Julianne Moore é uma personagem bem manipuladora, é uma personagem muito controladora. A gente já começa com essas suspeitas, mas aos poucos vamos descobrindo, vamos percebendo essa todo esse poder de manipulação que ela tem sobre todos ao seu redor, os atritos, os conflitos que vão surgindo entre essas duas personagens são interessantes. A gente sempre espera que as duas vão se encarar, vão olhar uma pela outra, vão pegar uma arma, um machado, vão começar a socar uma a outra. Isso não acontece. Eu não sei exatamente se era a minha expectativa, talvez, mas não é o que o diretor busca trazer. O filme, ele busca fugir vamos dizer assim, desse estereótipo de obsessão em conduzindo para um filme de ação, nada disso. É um filme que fica e permanece no mistério e também no drama, nesse jogo de poder dessas personagens. E o terceiro núcleo que é necessário ser falado é do Charles Melton, vamos dizer assim, da vítima dessa ocasião, da pessoa em que cresceu no meio desse escândalo. Que ele, na sua adolescência, acabou tendo um relacionamento com uma mulher adulta, ela foi presa, teve os bebês na prisão e quando saiu, os dois ficaram juntos, permaneceram juntos e são casados até hoje. Esse é o personagem Charles Melton. Tanto o próprio personagem como também o próprio ator, há uma certa tentativa de trabalhar dentro dessas três atuações. Charles Melton, óbvio que é o lado mais fraco, tanto pelo próprio texto, né, que não consegue trazer alguns bons momentos, mas que peca um pouco, falta um pouco mais de informação, falta um pouco mais de trabalho, falta um pouco mais de espaço para o Charles trabalhar, como também o próprio Charles, que dá um certo incômodo. A gente vê a tentativa dele, a gente vê que ele está se esforçando, mas que infelizmente ainda não chegou no ponto necessário para poder mostrar o brilho, né, da sua atuação nesse seu personagem. Charles Melton interpreta o Joe, esse adolescente que cresceu e que basicamente há um envelhecimento precoce. Ele acaba se tornando um adulto de forma rápida, mas muito diferente do que muitos casos acontecem. Em muitos casos a normalidade é se tornar um pai, né, junto com uma outra mulher que também que se torna mãe cedo. Mas nesse caso, ele se tornou velho junto com uma mulher. Ele amadureceu com uma mulher muito mais velha do que ele, né, no qual todo mundo soube desse caso, houve esse escândalo, e ele, como a parte manipulada em toda essa situação, ele se vê por meio dessa investida da personagem da Natalie Portman, um certo despertar para a dúvida sobre a sua própria vida, sobre a condução da sua vida. Ele vê sobre os seus filhos, né? Ele tem 36 anos e agora ele vê os seus filhos indo para a faculdade. Há um certo gosto, um certo receio sobre a falta da conversa, a falta do diálogo, junto com a própria Grace em relação à sua vida, em relação ao ocorrido, se de fato ele manipulou ela, se de fato ele que a seduziu, ou que foi ela que o seduziu, quem seduziu quem, ou até mesmo sobre esse escândalo que não houve diálogo, e também os próprios sonhos do Charlie, que de certa forma ficam
ficaram adormecidos. E esses sinais a gente vê pelo cuidado que ele tem com as lagartas, que ele busca cuidar para elas não entrarem em extinção, para virarem borboletas, há um todo cuidado por meio disso. Há também os indícios por meio desse personagem vendo seus filhos indo para a faculdade, até mesmo a própria cena na faculdade, a própria cena da escola, né, da formatura, e que ele basicamente não teve isso, ele não pôde ter isso. Então, tem um certo esforço, né, do personagem Charles, do personagem Joey, de tentar entender, de tentar mostrar a dúvida desse personagem que acaba chegando junto com a própria personagem da personagem da Natalie Portman. É um certo esforço e a gente acaba acompanhando. Tom Hanks ele consegue fazer um filme interessante, um filme que consegue trazer incitar um certo diálogo, com uma certa tensão, com excelentes atuações das personagens Natalie Portman e Julianne Moore, com certeza. Charles Melton há uma grande tentativa, não há de fato essa entrega abrilhantada como das personagens femininas, mas há sim um bom trabalho, pelo menos bom. Não acho que merecia indicação, mas tudo bem. Enfim, filme estreia dia 18 de janeiro nos cinemas. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.